Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e nesse novo momento em que estamos começando um novo ciclo com novos temas, estamos falando sobre Deus nesses dias, e eu me lembrei então do que declara o livro de Eclesiastes, lá na conclusão do livro, no capítulo 12, do 1 até o versículo 8, e na nova versão transformadora tem uma linguagem linda que diz assim: não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer e antes que seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que seus cabelos fiquem brancos, como amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto, prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Se lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Quando lemos esse texto, não quero vê-lo apenas como um texto que começa com um apelo e termina falando do último suspiro. Não. Eu quero que a gente veja por uma outra ótica, em que a vida se encarrega de ir dando pontos finais às nossas etapas de vida e que nós precisamos manter o melhor relacionamento que podemos com Deus. Porque realmente o tempo vai passando e a juventude vai ficando para trás. E o que vai somando-se são realmente os obstáculos, como a saúde, o dia a dia, os relacionamentos. A vida vai naturalmente se encarregando de realmente ir fechando cada vez mais esses ciclos. E lendo todo esse texto de forma tão clara, com essa versão mais atualizada, se não tivermos essa visão de uma forma positiva do que a vida se encarrega de ir nos dando, porque os cabelos realmente vão embranquecendo, nossa limitação física, né? Eu achei particularmente interessante quando ele vai falando dos dentes, né? Quando os dentes podem estar caindo, os cabelos brancos, e ele vai falando quando não estivermos mais ouvindo o canto dos pássaros, e por aí vai. Nós poderíamos somar aqui todas as dificuldades que a idade e a velhice vão se encarregando de trazer. Eu acho muito interessante como é que ele vai contrastando realmente tudo isso com o apelo de que nós não devemos esquecer do nosso Criador. Não devemos jamais abrir mão
de que Ele realmente faça parte dos nossos dias e da nossa caminhada, para que realmente, quando esses maus dias chegarem, nós estejamos bem, estejamos tranquilos e estejamos bem relacionados com o Criador, com o Todo-Poderoso, com aquele que jamais desistirá de nós. Como podemos, então, interpretar esse conselho? Médicos especialistas no cuidado de pessoas idosas insistem, baseados em pesquisas científicas, que para ter uma velhice saudável é preciso começar com os cuidados no início da vida adulta. Eles se referem a questões sobretudo orgânicas, como alimentação saudável, exercícios físicos e também planejamento financeiro. Mas ainda mais importante que esses bons cuidados é investir no relacionamento pessoal com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial, né? E nós não podemos jamais abrir mão de que esse relacionamento possa ser crescente, contínuo e profundo, sabendo então que esse Deus tão generoso, tão precioso, Ele realmente se importa, se revela e nos acompanha diariamente. Eu quero aqui chamar particular atenção, porque enquanto eu estava preparando e meditando nesse texto, que começa com um apelo, lembra-te do teu Criador, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer, e aí ele vai descrever todas essas situações que são inerentes de quem vai envelhecendo. Eu então me lembrei do que Lamentações de Jeremias, em um dia mau, em período difícil. Jeremias, então, ele vai dizer, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, pois grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Eu quero já caminhar aqui para a conclusão desse áudio, terminando com o mesmo apelo que começa. Lembre-se do seu Criador. E eu diria, lembremos-nos do nosso Criador. Não porque estamos envelhecendo, mas porque é bom caminhar com Ele. É agradável tê-lo como companhia. É agradável e é maravilhoso tê-lo como nosso Deus. O Deus Emanuel de todos os dias, mas também o Deus, o grande El Shaddai, que pode todas as coisas e que tem resolvido causas impossíveis em nosso favor e que nos ama de tal maneira que nos deu seu único filho. Podemos caminhar com Ele por tantos motivos, mas o maior de todos, Ele nos ama incondicionalmente e continua nos amando até o dia final. É uma boa segurança e é um ótimo apelo para não abrirmos mão desse relacionamento, dessa caminhada e de que esse dia seja marcado não apenas por mais um dia, mas por um grande dia de caminhada com Deus. Deus te abençoe, nos abençoe e que nós possamos continuar crescendo no conhecimento e na graça dele. Um grande abraço, um ótimo dia.